Vamos estar começando nosso, nosso encontro aqui, né? Hoje nós vamos começar a Epístola de Romanos, é uma epístola muito importante para nós, muito importante mesmo, mas a gente vai dar só um panorama mesmo, porque para a gente estudar bem detalhado, a gente iria demorar muito tempo. E depois não é só isso, eu sei de alguém um pregador desse muito famoso lá da Inglaterra, parece que ele ficou só num versículo, num capítulo, não sei, de Romanos, não sei quanto tempo, muito tempo, acho mais de um ano, mas a gente não tem essa bagagem, né? Graças a Deus por esses irmãos. Mas é um livro muito importante, irmãs, é um livro que todos são importantes, mas o livro de Romanos é um livro muito importante que a gente deveria ler, se não toda semana, mas pelo menos uma vez por mês, porque esse livro tem muita doutrina, que é a base da nossa fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é? Vamos começar, então, eu vou ler 2 versículos aqui, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1, 16, 17. Vamos orar então, queridos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de termos a liberdade de estarmos juntas aqui, Senhor, mas não só juntas, mas nós estamos diante do Senhor, ó Deus, assim como Maria esteve aos teus pés. Nós te louvamos por esse privilégio, ó Deus, e pedimos que o Senhor possa mesmo ministrar em nossos corações, Senhor, no coração de cada uma de nós, Senhor, abrindo os olhos do nosso entendimento e fazendo realmente que essas verdades, ó Deus, possam se transformar em realidade na nossa vida, Senhor, não sejam só conhecimento, mas que seja a realidade da nossa vida, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, a tua palavra está sendo aberta diante do Senhor e que o Senhor possa conduzir esse tempo para a honra e glória do Senhor. Abençoe cada uma das irmãs, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, queridas, a Epístola aos Romanos, nós sabemos que o autor foi Paulo, né? Não tem dúvida disso. Nós já lemos os versículos 16 e 17. A data, mais ou menos, que ela foi escrita foi entre 55 a 57, depois de Cristo, né? É dessas datas aí. Paulo escreveu essa carta de Corinto, ele passou algum tempo em Corinto, e ele escreveu essa carta de Corinto. Ele não conhecia os irmãos em Roma, então, provavelmente, não foi ele nem Pedro que levaram o evangelho ali. Pode ser que, na época do Pentecostes, alguns irmãos estivessem lá, em Jerusalém, e eles mesmos levaram o evangelho lá, nós não sabemos, né? Essa epístola é chamada Catedral da Fé, né? A catedral, a gente entende assim, como uma construção maravilhosa, né? Mas é a Catedral da Fé. E é o Evangelho segundo Paulo. Por quê? Nós temos Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. E esse Evangelho aqui realmente é segundo Paulo. Paulo, então, vai escrever a revelação que ele teve diretamente de Jesus, que nós já lemos sobre isso, sobre o Evangelho, né? E ele realmente aprofunda muito, né? Ele tem uma revelação muito grande, Deus dá uma revelação muito grande para ele sobre o que é o Evangelho. E esse, então, revela a glória do Evangelho. O tema dessa epístola realmente é o Evangelho. Então, alguém lá abre lá em Romanos 1:1 e outro abre lá em Romanos 16:25. No primeiro capítulo e no último capítulo fala do Evangelho. É claro que fala no meio da carta também, mas começa com o Evangelho e termina com o Evangelho. Então, se alguém achou, leia para nós, por favor. Romanos 1.
Romanos 1. Paulo, Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Isso. E lá em Romanos 16, 25. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Então, amém. Então, esse evangelho é o mistério que estava guardado no coração de Deus. Nós já vimos que Cristo é o mistério de Deus e a igreja é o mistério de Cristo. É muito interessante, irmãs, porque existem algumas âncoras na palavra de Deus que são muito importantes, nós devemos prestar atenção nisso. São 4, a âncora, ela serve para sustentar o navio, né, para poder dar firmeza, né, então, quando o navio lança âncora, é para ela ficar firme naquele lugar, para ele ficar firme naquele lugar. Então, nós temos algumas âncoras, temos as 4 âncoras, temos várias na palavra de Deus, temos as 4 âncoras, que são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos as 4 âncoras da vida da igreja, lá em Atos 2, que nós já vimos isso, que é a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão dos irmãos e as orações, são 4 âncoras. E nós temos 4 epístolas, que são âncoras da fé. É claro que todos os livros, queridos, da Bíblia e do Novo Testamento, eles são importantíssimos, mas existem 4 que são que são essas âncoras mesmo, que são mais profundos, vamos dizer assim. Então, é Romanos, que fala da glória do Evangelho, revela a glória do Evangelho. Efésios, a segunda âncora, que revela a glória da igreja. Colossenses, a terceira âncora, que revela a glória de Cristo. E Hebreus, a quarta âncora, que revela a glória da carreira cristã, mostrando Jesus como nosso apóstolo, sacerdote eterno. Então, esses livros e essas âncoras são muito importantes, porque essas âncoras que nos dão firmeza. Então, por isso, nós precisamos estudar isso bem e ter isso guardado no nosso coração. Então, Romanos, então, a gente pode dividir, no capítulo 1, de 1 a 17, Paulo faz uma introdução. Ele fala que ele tem vontade de visitar os irmãos, fala sobre a fé dos irmãos aí em Roma, né? Fala do amor dele por esses irmãos, embora ele não os conhecesse. Então, é uma introdução que Paulo dá. Depois do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 5, versículo 11, Paulo vai falar sobre a justificação. Então, justificação é uma âncora mesmo, é algo muito importante que nós precisamos saber, aprender e crer. Então, nós vamos ver nesse trecho, que é de Romanos 1,18 até Romanos 5,11, que Paulo vai falar sobre os pecados, no plural. Ele fala em pecados. Ele fala que não há ninguém justo, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Ele fala que Deus revela o conhecimento dele através da natureza. É muito importante essa parte aí. E ele fala pecados no plural, nós vamos ver por quê. E ele fala, então, do sangue do Senhor Jesus. Tem 2 lugares que ele cita o sangue do Senhor Jesus. Vamos ver lá, eu não escrevi aí, desculpe, irmãs, mas é lá em Romanos 3, 25, e outra irmã abre em Romanos 5, 9. Romanos 3, 25, Romanos 5, 9. Quem achou, lê para nós aí, rapidinho. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso. E Romanos 5, 9.
E uma vez Quem que acha? fomos declarados justos por seu sangue, Isso mesmo. Seremos por ele salvos da ira, né? Veja bem, nessa primeira parte aqui, que Paulo está explicando a justificação, ele está falando de pecados no plural. Por quê? Porque nós pecamos, porque somos pecadores. Depois ele vai falar sobre Adão, né? Vai logo aqui para frente, no 5, ele vai falar sobre Adão e Cristo. Nós não tornamos pecadores porque a gente peca, não. É o contrário. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado, porque nós herdamos isso de Adão. Então, veja bem, nós já falamos bem sobre isso. Quando o bebezinho nasce, ele traz as características de Adão nele. Ele nunca cometeu pecado, ele mesmo fazendo pecados, né? Mas ele já nasce em pecado, porque a raça humana, ela toda veio de Adão, e ela, então, ela traz esse DNA do pecado. Mas quando a gente recebe o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso DNA muda. Nós não estamos mais vinculados a Adão, nós estamos vinculados a Cristo. Isso aí Paulo explica de maneira muito clara aqui na Epístola de Romanos. Então, por isso que fala em pecados. Paulo está falando em pecados nessa primeira parte, e o sangue do Senhor Jesus Cristo, esse sangue, ele é que perdoa esses pecados. Então, o sangue de Jesus Cristo, ele é importante, porque, claro, ele é importantíssimo, porque ele tira os nossos pecados, todos os pecados. Veja bem, o sangue é para 3 coisas. O sangue é para Deus. O que significa isso? Porque quando Deus olha para nós e o sangue de Jesus Cristo está sobre nós, ele não vê pecado em nós. Lembra que lá em Êxodo, que quando o pessoal, os israelitas iam sair lá do Egito, Deus mandou passar o sangue nas ombreiras da porta, do lado de fora, certo? Então, quando o anjo da morte visse aquele sangue do lado de fora, as pessoas ali dentro daquela casa estavam salvas. Então, quem estava lá dentro da casa não estava vendo sangue, mas esse sangue é suficiente para Deus. Então, se o sangue de Jesus Cristo é suficiente para Deus, quanto mais para nós. Outra coisa, esse sangue também, ele vai falar contra as acusações do inimigo, porque o inimigo, ele é o nosso acusador. Lá em Apocalipse, não sei onde que eu anotei aqui, lá em Apocalipse 9, se não me engano, fala que é o acusador dos nossos irmãos. Então, esse sangue é contra o inimigo também, porque o inimigo sempre está nos acusando. Não é no 9. Eu achei que eu tinha anotado aqui, mas eu não anotei. Ah, não, está aqui. É no 12. Apocalipse 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e em mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, o sangue também é referente ao nosso acusador, porque o acusador está sempre nos acusando diante de Deus e acusa o nosso coração também. Ele fala, você fala que você tem Jesus, mas olha, você cometeu esse pecado, você continua fazendo aquilo, você não mudou daquilo. Então, queridos, nós precisamos saber isso precisa ser uma âncora na nossa vida, porque nós podemos dizer, não, eu estou lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E esse sangue que nos faz aproximar de Deus, é esse sangue de Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro, alguém abre para nós, por favor. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fores resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. 19. Também, por favor.
as pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém. Então, veja bem, os nossos pecados, eles são todos perdoados e são esquecidos, é o que está lá em Romanos 3, de 20 a 26. Em Romanos 5:1 fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os nossos pecados, queridos, já foram tratados na cruz do Calvário com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eles foram lavados. O Senhor nos aceita por causa do sangue de Jesus Cristo. Isso é um fato, querido. Muitas vezes a gente ouve tanto, ouve, mas muitas vezes a gente não toma posse disso aí. E nós ficamos amarrados, às vezes no passado, amarrados com nossos pecados, porque às vezes nós achamos que o nosso pecado é muito grande para ser perdoado e que não tem perdão. Veja bem, Deus não leva em conta os nossos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo já cobriu os nossos pecados, já tirou, não só cobriu, mas ele já eliminou, já perdoou. Então, é a mesma coisa do seguinte, porque se Deus, veja bem, Deus é justo, Deus não tem pecado. Então, se Deus, ele fosse apenas fazer, vamos dizer assim, a palavra, fazer vista grossa nos nossos pecados, por causa do amor dele, e não tem problema não, passar a mão na nossa cabeça, ele seria um Deus, vamos dizer assim, imoral, vamos dizer assim, não é verdade? Mas acontece que ele pagou esse preço, para que nossos pecados fossem perdoados. Quando Jesus fala com aquela mulher adúltera, que as pessoas queriam apedrejá-la, Jesus fala com ela, olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus não falou aquilo porque ele era bonzinho, ele é bonzinho, ele é bom, ele é amor, mas ele falou aquilo porque ele iria pagar os pecados daquela mulher na cruz, assim como ele pagou os nossos pecados. Então, queridos, esse é o preço que foi pago para que a gente tivesse essa paz diante de Deus. E nós precisamos gozar essa paz. Nós precisamos saber e crer nessa justificação, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É que está lá em 1 João 1:7. E veja, alguém abre para nós lá em Salmo 85:10. E outra pessoa abre em 2 Coríntios 5:21. Salmo 85:10. Salmo 85:10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Olha bem, a graça e a verdade, a justiça e a paz. O único lugar em que a justiça e a paz, a graça e a verdade se encontraram foi na cruz do Senhor Jesus Cristo. Porque não tinha jeito da justiça e a paz se encontrarem se não fosse através do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, é o único lugar. Eu já contei essa ilustração. Se alguma irmã já ouviu, me perdoe, mas às vezes algumas irmãs não ouviram, né? Eu vou contar de novo. Era um rei e ele deu determinada ordem no reino dele que quem fizesse determinada coisa, que eu não sei também o que é, mas não vem ao caso, ele arrancaria os 2 olhos da pessoa. O filho desse rei, ele não ouviu essa ordem do pai. Então, o que aconteceu? Ele fez aquilo que não deveria fazer. Aí as pessoas do reino ficaram pensando, olha, se esse rei cegar os olhos do filho dele, ele não tem amor. Mas se também ele não cumprir a ordem dele, ele não vai ter autoridade. Ele não é justo. Porque se fosse qualquer outro, ele iria fazer isso. Então, qual foi a solução do rei? O rei tirou um olho do filho e tirou um olho dele. Então, foi exatamente isso que Jesus fez na cruz por nós. O Senhor Jesus Cristo,
Ele pagou os nossos pecados ali na cruz. Essa ilustração é muito, muito longe daquilo que é a verdade, mas é para a gente entender. Outra coisa também, queridos, é o seguinte, outra ilustração também que eu acho muito importante, porque, olha bem, Lutero, quando ele estava no mosteiro, ele se martirizava, ele se cortava, ele ficava sem comer, ele dormia na época do inverno sem roupa nenhuma, para que os pecados dele fossem perdoados. Isso aí antes da reforma, né? E ele não conseguia entender isso aí, não conseguia saber como que Deus poderia justificá-lo, porque ele sabia que ele era muito pecador. Até que um dia, então, ele encontrou esse versículo de Romanos, que o justo verá pela fé. E aí, então, a vida dele foi transformada e transformou a vida de tantas pessoas, que foi quando houve a reforma. Mas outra ilustração que é muito linda, que eu acho muito linda também, é o seguinte, era uma mãe de um cordeirinho, né, uma ovelhinha, que teve um cordeirinho, e esse cordeirinho morreu. E outra ovelhinha teve o cordeirinho, e essa ovelhinha morreu. Então, para que essa ovelhinha que morreu, para que esse cordeirinho, que a mãe dele morreu, pudesse mamar na outra ovelhinha que tinha perdido o filho, o que o fazendeiro fez? Ele tirou o couro, a lã daquela ovelhinha e colocou em cima da outra ovelhinha, para que a mãe pudesse sentir o cheiro daquela ovelhinha e assim deixar aquela ovelhinha mamar. Então, queridos, isso é o que Deus faz conosco, exatamente isso. Nós somos vestidos com a justiça do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos veste, através do sangue dele, ele nos veste com essa justiça. Então, isso é uma coisa muito importante, nós precisamos entender e nós precisamos crer nisso, porque a palavra de Deus fala isso. Não é porque eu sinto, não é porque outra pessoa falou, porque um pastor falou, de forma nenhuma, mas a palavra de Deus fala isso. Então, isso é a justificação. Agora, alguém abre lá, alguém achou lá em 2 Coríntios 5, 21? E outra pessoa abre para nós 1 Coríntios 1, 30. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, queridos. É a palavra de Deus que está falando isso. Nós precisamos crer nisso. O inimigo, muitas vezes, não quer que a gente lembre dessas promessas e desses fatos, que isso aqui é um fato que está na palavra de Deus. E, às vezes, a gente vive sem paz, vive aflito, muitas vezes, porque esse fato, ele continua existindo, mesmo que você não creia nele, ele continua existindo, é um fato, porque é a palavra de Deus, e Deus vela sobre a palavra dele. O que acontece é que a gente não usufrui da bênção desse fato, porque a gente não crê, porque a gente não pensa nisso aí, não medita nisso aí. Então, isso aí é muito importante. Agora, lá em 1 Coríntios 1, 30, é um versículo que eu falei que as irmãs devem ter no coração guardado. Alguém lê para nós. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Isso, amém. Olha que versículo maravilhoso. Nós somos, mas vós sois dele, quer dizer, do Senhor Jesus Cristo. Nós somos comprados, queridos. Você sentindo isso, você achando que não, você não vendo que não, é um fato, é realidade na minha vida e na sua. Glória a Deus. Esses fatos na Bíblia tão importantes, eles não baseiam em emoção. Vocês repararam que não tem nada falando de sentir aqui? Aqui está falando apenas da palavra de Deus, da fé. Então, veja bem, mas nós somos dele, em Cristo Jesus. E Jesus, então, se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação. Então, queridos, veja bem,
A justificação não é uma doutrina, a justificação não é um ensino, a justificação é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos nele. É a mesma coisa quando você coloca uma carta dentro de um livro, e você despacha esse livro para o outro lado do mundo, a carta vai junto, porque ela está dentro do livro. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Então, isso é uma realidade, é um fato que precisa ser presente na nossa vida. Então, a justificação, então, queridos, não é uma doutrina, é uma doutrina, sim, mas a justificação, mais do que isso, ela é uma pessoa. Depois nós vamos ver, eu demorei bastante a justificação, acho que até para frente vai ter uns slides sobre isso, mas não tem problema. Depois nós vamos ver a santificação, então, que vai lá de Romanos 5:12 até 8:17, aí vai tratar o pecado no singular. Isso é importante, porque aí vai tratar com a nossa índole. O sangue de Jesus Cristo, ele perdoa os nossos pecados, todos. Mas para tirar essa raiz do pecado do nosso coração é a cruz do Senhor Jesus. Lembra quando Jesus fala ali, olha, você deve tomar a sua cruz e me seguir? Então, essa cruz é tirar essa vontade, que nós somos justificados, nós demos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós cremos nele, mas nós ainda pecamos, nós não deveríamos pecar, mas infelizmente a gente peca. Por quê? Por causa dessa raiz do pecado. Então, a cruz do Senhor Jesus Cristo, ela vai tratar com essa raiz do pecado. É o que Paulo vai tratar agora, até lá em Romanos 8:17. Principalmente o capítulo 6 e 7. As irmãs leiam com atenção, porque ele faz uma comparação muito importante ali. Vamos para frente, olha. Depois do Romanos, é só a divisão que a gente está. Romanos 8:18 até 8:30, Paulo vai falar da nossa glorificação. Depois do capítulo 9:11, é um parênteses que existe aí. Paulo vai falar sobre os judeus, é um parênteses muito importante. E aí, então, Paulo vai terminar o capítulo 11 com uma doxologia. O que é doxologia? Doxologia é um louvor. Alguém abre lá em Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11, 31 até no 36. Queridas, olha bem. Toda doutrina tem que terminar com a adoração. A doutrina não pode ser uma coisa seca, não pode ser um conceito falado só. A doutrina, essa doutrina da justificação, da santificação e da glorificação, isso aí tem que nos colocar de joelho, e isso aí precisa nos levar à adoração. Então, quando a doutrina que é ensinada não é levada à adoração, queridos, ela ficou só na nossa mente, ela não desceu para o nosso coração. Então, alguém que abriu aí para nós ler, por favor, Romanos 11, 33 até o 36. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece... Até o 36, né, Raquel? Isso, por favor. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Então, queridos, olha que coisa profunda, que coisa maravilhosa, que depois que Paulo expõe tudo isso, ele adora Deus, porque nossa mente não consegue entender, imaginar esse amor de Deus por nós. Por que que Deus sofreu ali na cruz? Por que que Deus quis nos comprar? Nós vamos ver lá em Romanos 5 que Deus nos amou quando a gente era inimigo dele. Que Jesus deu o seu sangue, morreu na cruz quando o homem era inimigo de Deus.
Quem pode entender a profundidade disso? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Então, é quando houve, então, essa doxologia. E depois, então, do capítulo 12 até o final de Romanos, é a consagração, o serviço e o relacionamento cristão. Então, é mais ou menos essa divisão de Romanos. Quando a gente vai ler, é importante a gente ter isso mais ou menos na cabeça, porque nos ajuda a entender. Pode passar, Joyce, por favor. Então, eu já falei bastante sobre isso. Nós somos reconciliados com Deus, somos aceitos no amado, como se nunca tivéssemos pecado. Todos os nossos pecados são perdoados e esquecidos. Nós já citamos a Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé. Não é mediante meu sentimento, não é mediante as minhas obras. Nós temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele, né? E lá em Romanos, talvez seja importante a gente ler. Alguém lê para nós Romanos 3, 20 até o 26, por favor. Porque é importante a gente ler a palavra. Romanos 3, 20 até o 23 ou 26, dona Raquel? 26. Tá. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, onde que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Ele é justo e é o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Lá na história de Abraão fala que realmente não havia ninguém superior a Deus, porque em Deus podia jurar, a não ser ele mesmo. Então, aqui nós temos o selo de Deus. Ele é justo e o justificador daquele que tem fé. Olha bem, lá em Jó 9:2, Jó fala, a gente não precisa abrir, tem essa pergunta, como o homem pode ser justificado diante de Deus? O livro de Jó é o livro mais antigo, não é? E aí, então, desde aquele tempo, já falava como que o homem pode ser justificado diante de Deus. Mas agora nós temos a resposta, graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Aí nós já lemos, sendo ele justo, nós já falamos sobre isso, seria injusto se não levasse em conta o pecado do homem. Deturparia sua justiça. Graças a Deus, esse problema, o Evangelho, então, solucionou, né? João 3,16, nós sabemos de cor, nós já lemos Salmo 85:10, onde a justiça e a graça se beijaram, né? E 2 Coríntios 5:21, que Deus fez, Jesus se tornou Jesus pecado, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Nós já vimos isso aqui, que Deus é justo e justificador, e isso é importante, a justificação vem pela fé. Romanos 5:1, nós já citamos várias vezes, e o sangue de Jesus Cristo, então, nos purifica de todo pecado, é exatamente o versículo de 1 João 1:7. E nós já falamos sobre isso, que justificação não é uma doutrina, não é um ensino, justificação é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos justificados no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, irmãs. Isso é uma verdade tão profunda, uma verdade tão maravilhosa, é uma verdade tão grandiosa, que só a gente meditar nisso, a gente ficaria em louvor e adoração, eu acho, pela eternidade, né? Pode passar, Joyce, por favor. Nós vamos ver a santificação, então. A partir de Romanos 5:12,
até 8:17, vai falar sobre a santificação. O que significa santificação? Significa que a pessoa é separada, né? Desde o Antigo Testamento, Deus fala, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós pertencemos ao Senhor, então nós somos separados, nós somos incomuns, nós somos diferentes das pessoas do mundo, porque agora nós vivemos sob o reino de Deus, sob o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos diferentes das pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo, né? E para essa santificação, então, nós temos a cruz do Senhor Jesus Cristo. E essa cruz vai lidar com o nosso eu. A gente vai ver lá em Romanos 6 e Romanos 7, que Jesus foi o nosso substituto. Alguém abre lá Romanos 6, 5 e 6. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Esse é o 5, né, não, Denise? Então 5. É o 6, né? 6, 6. 6. Sabendo isso, que a vossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Isso. Olha bem, aqui ele está falando do pecado e fala que o nosso velho homem, então, que é o Adão, ele foi crucificado com Cristo. Esse capítulo 6 de Romanos, querido, é muito importante que a gente leia esse capítulo, porque aqui Paulo fala que nós somos crucificados com Cristo. Quando Cristo foi crucificado ali na cruz, nós estávamos nele. Assim como quando Deus criou Adão e Eva, nós viemos de Adão e Eva, a humanidade inteira veio de Adão e Eva. Agora, quando Cristo morreu ali na cruz, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. E daí, então, a gente pode pensar agora, mas acontece que o meu velho homem, ele vive, um dia eu sou muito mansa, tá tudo bem, mas no outro dia eu já estourei, eu já falei um tanto de coisa que não deve. Isso é o nosso velho homem. Isso é o nosso velho homem. Infelizmente, queridos, nós só vamos ficar livres desse velho homem quando a gente partir para a glória. Mas esse velho homem, ele pode ficar amortecido nos nossos corações, na nossa vida. Cada dia, por isso que a salvação é dia após dia, não é a salvação da gente ir para o céu, isso aí de uma hora, isso é na hora que a gente recebe o Senhor Jesus Cristo, nós temos nosso passaporte para o céu, mas nossa santificação é dia após dia, e isso é um trabalho de Deus na nossa vida, não é nós nos esforçando para isso. É Deus fazendo isso em nós. Porque lá em Colossenses 2:6, alguém abre aí para mim, Colossenses 2:6, eu acho que eu não citei isso aí. Mas, por favor, abra, porque esse versículo é muito importante. Colossenses 2:6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Olha bem, como que a gente recebeu Jesus? Se eu perguntar aqui para as irmãs, para dar o testemunho, como que você, vamos dizer assim, aceitou Jesus no seu coração? Como você creu? Foi pela fé, não foi? Da mesma forma, nós devemos andar nele, andar todo dia nele. Foi quando Jesus falou lá em João 15, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Tá vendo, queridos? Nós já fomos colocados nesse lugar por Deus. Quando a gente recebe o Senhor Jesus Cristo, nós já fomos colocados nesse lugar. Já fomos colocados no Senhor Jesus Cristo. Mas aí você pode dizer, mas eu ainda faço isso. Isso aí é o nosso velho homem, a gente não quer crer nisso, a gente quer fazer alguma coisa. A santificação também é pela fé. Da mesma forma que a justificação, da mesma forma que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a santificação também pela fé. Nós cremos que o nosso velho homem
foi crucificado ali na cruz. Paulo fala lá em Romanos 6, ele fala: como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Aí ele fala: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, na sua morte. E Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É dia após dia, esse velho homem morrendo. Eu lembro do irmão falar também fazer uma ilustração que eu acho muito própria também. Eu não sei se as irmãs lembram um brinquedinho que existia antigamente, chamava João Bobo, que ele só ficava em pé, né? Se você deitasse aquele João Bobo, colocasse o pé no pescoço dele, ele ficava deitado, mas você tirou o pé, ele, puf, ficava em pé. O nosso velho homem é dessa forma. Nós temos que crer, cada dia, colocar o pé no pescoço desse velho homem e falar com ele: você está morto, porque a palavra de Deus fala isso. Mas se você tirar o pé, ele vai, vup, porque essa é a raiz do pecado, mas a cruz trata com essa raiz. Por isso que lá em Gálatas fala do fruto do Espírito, não são frutos, é o fruto do Espírito, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, então o caminho para a santificação é a gente compreender, é crer na nossa união com Cristo, que essa lei do Espírito da vida, ela supera a lei do pecado. Queridos, isso também é uma verdade tão maravilhosa, tão grande na nossa vida. Infelizmente, nós pensamos tão pouco nisso, meditamos tão pouco nisso, e tomamos posse de tão pouco disso também, né? E da mesma forma, a santificação não é uma doutrina, a santificação é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo, e nós já estamos nele, queridos. Lembra daquela carta dentro do livro? Nós já estamos no Senhor Jesus Cristo, nós já morremos com ele, e nós ressuscitamos com ele. Lá em Colossenses fala que a gente deve pensar nas coisas do alto, onde Cristo habita, onde nós estamos assentados com ele. Isso são verdades, são fatos que devem encher nosso coração. É a mesma coisa de uma pessoa receber uma herança muito grande, ela tem aquele documento daquela herança, ela anda com aquele documento debaixo do braço, ela sabe de cor aquele documento, mas ela nunca tomou posse daquela herança. Ela é rica, ela é milionária, mas ela anda paupérrimamente, porque ela nunca tomou posse disso. Infelizmente, muitas vezes a nossa vida é assim. Nós temos essa herança no Senhor Jesus Cristo, não é só a salvação. Nós temos essa herança de santificação, de glorificação, porque nós estamos no Senhor Jesus Cristo. Irmãs, que isso possa ser verdade no meu coração, encher meu coração, minha mente, e também na de cada um de nós. Pode passar, Joyce, por favor. No capítulo 7, 6 e 7, fala a lei do pecado, e Paulo faz uma figura muito interessante, porque ele fala que nós estamos ligados com a lei. A lei. A lei fala, se você pecar, você vai morrer, né? Então, a gente nasceu ligado a essa lei. E essa lei, ela não pode morrer, porque essa é a lei de Deus. Não tem jeito dessa lei morrer. Então, quem que vai morrer? Então, quando a gente está casado com essa lei, não tem jeito de você divorciar e casar com outro. Então, se a lei não morre, quem que tem que morrer? Sou eu e você. É por isso, então, que nós morremos com Cristo, e agora, você pode ler lá no capítulo 7, que figura maravilhosa é essa que Paulo coloca. E agora nós ressuscitamos para pertencermos a um novo marido. Essa lei é um marido exigente, ele exige tudo certo, no lugar certo, na hora certa, sem defeito, e nós somos uma esposa relaxada, desleixada. A gente fala com ele, você está certo, eu preciso fazer isso, eu vou fazer, mas a gente não faz, tá certo? Mas, graças a Deus, nós morremos para esse marido, e agora nós temos um outro marido, que é o Senhor Jesus Cristo, e a nossa relação com esse marido é uma relação de amor, é uma relação de compreensão, e Paulo fala, não é por isso que agora nós vamos viver pecando, é claro que não, porque quando a gente entende o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, nós queremos agradá-lo. Então, essa figura do casamento é uma figura muito importante, muito importante.
E aí, Paulo, Romanos 6:6, e aquilo que a Denise leu, é sabendo. Nós precisamos saber, nós precisamos crer. Paulo está escrevendo aqui na palavra de Deus, então nós sabemos que mesmo justificados, nós não conseguimos agradar a Deus. Paulo fala lá, ó, no 7, ele mesmo fala, 7, 24 e 25, ele fala assim, olha, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí ele termina assim, ó, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Infelizmente, nós vamos ficar libertos totalmente desse pecado apenas quando a gente estiver com o Senhor. Existe, queridos, uma doutrina que fala que depois que a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, a gente não peca mais. Isso aí não é verdade. Bom, na minha vida não é verdade, né? Eu creio que isso aí não é verdade, porque realmente nós precisamos do sangue de Jesus Cristo todo dia na nossa vida. Mas de cada dia nós vamos subindo um degrau, precisamos subir, desenvolver a nossa salvação, e isso é desenvolver a nossa salvação, através da leitura da palavra, de crer naquilo que o Senhor Jesus Cristo já propôs, aquilo que Deus já nos deu. Então, veja bem, o caminho é crer na palavra de Deus e olhar para Jesus, não olhar para nós, porque não está falando que nós morremos em nós mesmos, nada é voltado para nós, queridos, tudo é voltado para o Senhor, nossos olhos precisam estar no Senhor Jesus, porque o inimigo nos derrota nessa área da nossa vida, e nos traz desânimo, ele traz dúvida, ele fala, olha, você não tem Jesus, você peca. Eu lembro quando eu era menor, que eu aceitei Jesus, eu devo ter aceitado, eu nasci numa igreja, né, mas eu aceitei Jesus mesmo, eu devia ter uns 11 anos, se não me engano. Mas sempre que eles falavam da volta de Jesus, eu ficava assim, nossa, será que eu vou subir? Será que eu estou salva mesmo? Aí eu levantava da minha cama de novo e falava assim, ai, Jesus, eu quero ser salva. Olha a dúvida que eu tinha no meu coração. E eu sei como eu tinha, muitas pessoas têm. O inimigo levanta essa dúvida. Mas nós precisamos saber que, de uma vez por todas, nós estamos no Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos experimentar plenamente a libertação do poder do pecado. Isso é um fato. E nós devemos aceitar pela fé. Foi aquilo que eu falei, né? Mesmo que a gente não creia, irmãs, o fato permanece, porque é a palavra de Deus. E essa palavra é eterna, ela não vai mudar nunca. Glória a Deus por isso. Essa palavra não está atrelada a mim, a você, nas minhas atitudes, na minha emoção. Glória a Deus por isso, a palavra está selada por Deus, que não muda, que é eterna. Isso é muito maravilhoso. Então, não estamos mortos em nós mesmos, mas em Cristo. Por isso Cristo falou, permaneçam, quando ele fala sobre a videira verdadeira. Nós já estamos ali, é para a gente permanecer. Precisamos permanecer. Deus já nos colocou naquele lugar. Vamos ver lá, alguém abre lá em Efésios 2:5 e Colossenses 2:6 e 10. Efésios 2:5. Efésios 2:10, dona Raquel? Não, 2:5. Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja bem, nos deu vida juntamente com Cristo. É a vida de Cristo em você e em mim. E agora Colossenses 2:6. A gente leu, né? Nós já lemos. Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, isso é a santificação, permanecer em Cristo. Assim como a gente recebeu Jesus, é pela fé. É simples assim. Assim a gente deve andar nele. E versículo 10 também, por favor, aí, Roberto. Versículo 10 do Colossenses De Colossenses. 2. Também
Colossenses 2:10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Olha bem, nós estamos aperfeiçoados em quem? Em Cristo. Uma vez eu li também outra ilustração diz que Satanás bateu na porta de uma casa lá e a menininha abriu. E aí, então, ele falou assim, olha, falou lá, sei lá, qualquer coisa, e a menina falou assim, peraí que eu vou chamar alguém para conversar com você. E foi lá e chamou Jesus. Então, querido, Satanás logo fugiu, né? Então, é isso que acontece com a nossa vida. Quando Satanás começa a colocar dúvida no nosso coração, incerteza, nós devemos chamar, peraí, Satanás, eu vou chamar Jesus Cristo, que é ele que vai discutir com você. Então, é isso aí, a nossa vida está em Cristo, escondida em Cristo. Alguém já pode abrir lá em Romanos 6,14, mas veja esse final, eu escrevi aqui, olhe para Cristo e veja a si mesmo nele, permaneça nele, descanse na verdade de que Deus o incluiu no seu Filho e viva na expectativa de que ele completará a sua obra em você. Cabe a ele cumprir a gloriosa promessa de que o pecado não terá domínio sobre vós. Isso é uma verdade muito, muito maravilhosa, queridos. Eu copiei isso de um irmão, e eu não ia saber citar de cor, então, por isso que eu escrevi aqui. Olhe para Jesus. Nós devemos olhar para Jesus, não é para nós. E vamos nos ver nele. Vamos permanecer nele e descansar nessa verdade, de que Deus nos incluiu em Cristo e viver na expectativa que Deus vai completar a obra dele em você e em mim. E cabe a ele cumprir. Queridos, aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. A gloriosa promessa de que o pecado não terá domínio sobre vós. Eu acho que esse versículo aí, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Alguém lê esse versículo para nós? Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Amém, queridos. Eu creio que por hoje é só isso. São muitas coisas, né? Muitas coisas para a gente meditar, muitas coisas para a gente orar ao Senhor, né? Que o Senhor possa trazer essa fé no nosso coração. Realmente a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é muito importante que a gente esteja lendo, que a gente esteja meditando nessa palavra, é onde nossa fé vai ser fortalecida. Eu gostaria até de fazer algo diferente na próxima. Aliás, vamos orar primeiro. Eu gostaria de propor alguma coisa para as irmãs aqui. Alguém poderia orar para nós, agradecendo a Deus por tão maravilhosa herança que Ele nos deixou, nos tem deixado? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra é luz, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra nos guia e não nos deixa, Senhor, confusos e nos leva, Senhor, ao alvo principal, que é a nossa santificação, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que nos deu foi o Senhor que nos proporcionou, Senhor, essa redenção. Não foi por nós, mas foi pelo Senhor. Foi pelo Senhor que estamos, Senhor, agora podendo estar aqui, relacionando com o Senhor. Obrigado pela tua palavra e pela tua obra na cruz. Em nome Amém, Senhor, aleluia. Amém. Amém. Então, irmãs, eu gostaria de propor para a próxima, para ver se a gente consegue terminar Romanos na próxima sexta-feira, se Deus permitir. Eu vou colocar algumas perguntinhas lá no WhatsApp, do nosso grupo, certo? São perguntas simples. Na próxima sexta-feira, nós vamos começar a nossa reunião com essas perguntinhas, tá? Então, as irmãs, por favor, leiam,
tentem responder, tá? E aí, então, no dia na próxima sexta-feira, então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas perguntas. São perguntas, às vezes, algumas até pessoais, mas aí, por favor, se as irmãs puderem nos ajudar com relação a isso, tá bom? Combinado? Sim, senhora. Combinado. Então, tá bom. Então, beijos, querida. Deus abençoe, tenha um bom final de semana. Obrigada aí por tudo, viu? Carol.